Aleluia, glória a Deus. Tá dando para ouvir, pessoal? Dá um ok aí se tá dando para ouvir. Sim, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, irmãos. Ele não só está aqui, Ele opera no nosso meio, Ele habita dentro de nós, e desde o dia de Pentecostes nunca mais nos deixou. Amém? Isso é muito bom, né? Saber que nós somos habitação do Todo-Poderoso, como diz a palavra, nós somos santuário do Deus vivo e nós somos habitação do próprio Deus. É uma maravilha isso, maravilha, graças a Deus. É motivo de alegria, irmãos. Não é meramente uma palavra assim, uma frase de efeito, mas uma realidade espiritual. Nós sempre dizemos que muito do sofrimento que os cristãos, eu não estou falando do povo do mundo, o povo do mundo passa sofrimento porque o mundo jaz no maligno, mas muitos dos sofrimentos que os cristãos passam é por não ter a palavra de Deus. O povo peça que falta conhecimento das realidades espirituais que nós temos em Cristo, é que faz as pessoas sofrerem. E agora vamos dar continuidade, né, aos nossos salmos da fé. Deixa eu ver se o microfone está bem colocado aqui. Agora há pouco as pessoas reclamaram sobre dificuldade no som, mas agora eu creio que está todo mundo ouvindo bem. E os salmos de hoje são os salmos 52, 53 e 54. O salmo 52, que também é um salmo de Davi, começa dizendo o seguinte: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Aleluia. Versículo 2 em diante: a tua língua urde planos de destruição, igual a navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre.
há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque ele é bom. Amém? Então hoje nós vamos falar de 3 salmos. Os salmos são muito pequenininhos, esse 52, 53, 54. E esse aqui só tem 9 versículos, né? Ele já terminou. E como todos os outros salmos, fala sobre a diferença entre aquele que não serve a Deus e aquele que serve a Deus. Como muitos salmos, né? Principalmente os salmos de Davi, que fala muito sobre essa questão da injustiça que há no mundo, da injustiça que opera no ímpio e do socorro e proteção que vem de Deus. E aqui ele faz mais uma vez essa comparação de que as pessoas que vivem falando mal, difamando, a chamada roda dos escarnecedores, essas pessoas vão de mal ao pior, e a consequência disso é a morte espiritual, como é já algo bastante estabelecido na palavra. Pessoas que são ímpias e que não amam a Deus e que não são filhas de Deus, infelizmente vão terminar passando por isso, porque não aceitaram o sacrifício ou não aceitam o sacrifício de Jesus. Mas aí ele fala sobre os justos, que somos nós que nascemos de novo e que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele diz que nós temos proteção, mas eu acho que o versículo básico, o versículo central, que dá uma propriedade diferente nesse salmo, é o que ele diz no 8, né? Porque no versículo 8 ele diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Então, no 8 ele diz diferente, porque ele está dizendo que nós somos como árvores plantadas, né? O Salmo 1 diz isso, né? Que é aquele que não... Na verdade, esse salmo parece muito com o Salmo 1, que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não senta na roda dos escarnecedores, né? Na roda dos escarnecedores, antes teu prazer está na lei do Senhor, e nela bendita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha e dá o fruto no devido tempo, e tudo que essa pessoa faz prospera. Veja como parece. Ele diz: quanto a mim, né, que não estou junto com essa roda de escarnecedores, eu sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Porque o quê? Porque eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Não é maravilhoso você saber que por causa do sacrifício de Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus, e foi justamente a misericórdia de Deus que agiu em nosso favor quando Ele deu o seu próprio Filho, né? Eu acho lindo aquele versículo de Romanos que diz: aquele que não poupou nem ao seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Então todas as coisas foram dadas porque Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, por amor da minha vida e por amor da sua vida. Então, por causa do amor que Deus tem por nós, pela misericórdia de Deus pelas nossas vidas, Jesus Cristo foi lá, morreu, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, ressuscitou de maneira que se tornou primogênito de muitos irmãos, e assim nós temos acesso garantido aos céus, nós temos garantia da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, mas também nós temos acesso a todos os benefícios que o novo nascimento nos trouxe, né? Que é o acesso à presença de Deus, a oração ouvida e respondida, e essa alegria maravilhosa que nós temos no nosso coração, né? O fruto do Espírito, com todas as suas características, que é alegria, amor, benignidade, bondade e fidelidade. Então ele diz aqui que ele é como uma oliveira verdejante, assim somos nós, igual uma oliveira verdejante, nós não murchamos. Então aqui fala também de alegria, né? Indiretamente, né? Porque folhagem
folhagem murcha me lembra muito tristeza, não é verdade? Quando você olha para uma árvore que está com as folhas murchas, há uma certa aparência de tristeza, não é verdade? Porque há a morte ali operando naquela árvore que está com a folhagem murcha, naquela plantinha que está murchando. Mas nós não temos morte, nós temos vida. A própria vida de Deus opera em nós, não é verdade? Jesus Cristo disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ali é a zoe no original grego, né? A própria vida de Deus, essa vida que opera em nós, que nos faz andar pela fé em alegria, em amor, como árvores verdejantes, ou como diz o salmista aqui, como uma oliveira verdejante na casa de Deus. O que significa na casa de Deus? Para o Velho Testamento significava estar lá no templo, mas para nós somos o templo do Espírito Santo, e estar na casa de Deus é aquilo que nós falamos ontem nos outros salmos, né? Nos salmos 50 e 51 que nós citamos, que é o seguinte: nós já estamos sempre na presença de Deus. A casa do Senhor somos nós somos a habitação e santuário do Deus vivo, do próprio Espírito de Deus. Então, aonde nós estamos, aí está o Senhor. A casa de Deus não é pedras, né, paredes assim como estas, que faz a casa de Deus. Muita gente pensa que a casa de Deus é a igreja física, que é o prédio, né, como esse que nós estamos aqui. Não, irmãos, isso não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, amém? Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para participar da ministração da palavra e da unção coletiva, da operação dos dons e tudo mais, e para termos comunhão uns com os outros. Mas a casa de Deus somos nós. E a igreja do Deus vivo é o grupo de pessoas, de filhos de Deus, espalhados por todo o mundo, que amam, que receberam Jesus como Senhor da sua vida e fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, quando ele diz: eu sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus, ele está dizendo que nós, hoje na nova aliança, né, essa é a revelação para nós somos iguais a oliveiras verdejantes na casa de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo. Amém, queridos? E no 9 ele termina dizendo: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis esperarei o teu nome, porque é bom. Então aqui mais uma vez ele fala, finalizando, das ações de graça. Não é maravilhoso? Esse pequeno salmo, o Salmo 52. O Salmo 53 é também um salmo pequeno, né? Assim como o 54. E também é um salmo de Davi, tá? E também tem poucos versículos, esse aqui ainda é menor, tem 6 versículos. Ele começa da seguinte forma: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, e já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros na iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus o rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restará a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então esse aqui também é um versículo um salmo, melhor dizendo, muito curto, onde ele repete algumas fórmulas de outros salmos, né? Ele fala sobre essa atitude dos ímpios, mas eu vejo que o principal para nós está nas seguintes declarações. Primeiro, no versículo 1, quando ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, né? Então, a Bíblia trata como insensatez ou falta de senso, na verdade, falta de inteligência, né? Uma sabedoria, uma inteligência prática, vamos dizer assim. A pessoa considerar que não existe Deus. Nós sabemos que existem pessoas inteligentíssimas, né, que infelizmente são ateus, né, e que não consideram Deus e não consideram sequer que existe Deus. Eles acreditam que Deus foi uma construção da mente humana. Mas, apesar de toda a sua sabedoria intelectual e de sua inteligência posta para esse tipo de ensino, na verdade eles são insensatos. Falta sensatez, porque
A fé, irmãos, não se mede com lógica. A fé não é resultado de lógica. A fé é resultado de algo espiritual. A verdade, a Bíblia diz que a fé vem de Deus e é depositada no coração. Mas eu digo que essa insensatez que acontece com algumas pessoas que não creem em Deus não é nem tanto pela inteligência ou a falta dela, mas sim por causa de uma coisa chamada orgulho. Na verdade, é o orgulho que afasta o homem de Deus. A Bíblia diz em outro lugar que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, né? Então, quando a pessoa considera a presença de Deus e crê que Deus existe, a Bíblia chega ao ponto de dizer que até o diabo crê, né? É uma coisa básica. Então, a pessoa que considera a existência de Deus, pelo menos ela está tendo algum temor, né? O diabo treme de medo de Deus, mas alguém que considera que existe um Deus, existe um temor básico. Eu digo que é um temor básico. Talvez não tenha se convertido ainda, não tenha nascido de novo e não é filho de Deus, mas pelo menos considera que existe um Deus, tá? Isso não garante a ele uma salvação, mas essa pessoa tem pelo menos um aspecto positivo. Aquilo que é pior de alguém que não crê em Deus, que é a arrogância, né, e o orgulho. Acredito que alguém que diz que Deus não existe, que é uma construção da mente, ela tem o pior de todos os pecados, que é realmente o pecado de Satanás, né? Quando Satanás quis ser igual a Deus e fez uma rebelião e arrebanhou 1/3 dos anjos, ele demonstrou claramente o seu orgulho e que ele se achava que ele poderia viver independente de Deus. Isso é uma atitude de orgulho, né? E geralmente pessoas que não creem em Deus são pessoas que são muito orgulhosas. Para eles, a simples possibilidade da existência de Deus e a crença em um Deus, para ele é algo humilhante, porque eles são extremamente arrogantes. Então esse é o primeiro ensino, que a gente deve ficar longe de toda e qualquer arrogância. Claro que você crê em Deus, como eu creio em Deus, mas que o começo da incredulidade com relação a tudo é, na verdade, o orgulho, tá? O orgulho é que traz o começo da incredulidade. Quando alguém, por exemplo, vamos ao último estágio de fé, eu considero assim o último estágio de fé, tá? Há pessoas que creem, por exemplo, em Jesus como seu Salvador. Depois há um outro estágio, que é a pessoa que crê na possibilidade dos milagres, né? Como está escrito na Bíblia, crê que Deus pode curar. E existe o último estágio de fé para aquele que já nasceu de novo, que é crer no mover do Espírito Santo, né? Porque é preciso, para você crer no mover do Espírito Santo e na atuação do dom do Espírito, como, por exemplo, falar em línguas estranhas, é preciso você jogar todo o restinho de orgulho que você tinha, né? Tira todo o orgulho para poder fluir no Espírito. Algumas pessoas não fluem no Espírito Santo e não recebem o batismo porque ficam com vergonha dos outros, ou porque acham estranho e esquisito aquele tipo de linguagem, porque tem medo dos outros pensarem que aquilo é fanatismo, etc, etc. Por isso que eu digo que é o último estágio da fé. Tem que vencer isso, entendeu? Então, quando a pessoa começa a ficar orgulhosa, mesmo dentro da igreja, ela primeiro não quer ser batizada com o Espírito Santo ou não quer fluir em línguas porque está envergonhada. Então já é uma atitude de orgulho. Depois a pessoa começa a arrumar justificativas sobre tudo, inclusive de não vir para a igreja. Isso é uma outra atitude de orgulho. Por fim, se desvia totalmente de Deus, mas ainda crê que Deus existe, é um outro estágio de orgulho. E por fim, o pior estágio do orgulho é quando a pessoa já não crê mais nem que existe Deus, né? Isso aí é o fundo do poço e é a queda. Vamos ficar longe de toda e qualquer atitude de arrogância. Longe de nós, irmãos, toda e qualquer atitude de orgulho, tá? Mas o outro versículo que eu acho básico nesse pequeno salmo de 6 versículos é quando ele diz que Deus, no versículo 2, está olhando dos céus para ver quem entenda, se há quem busque a Ele. É interessante que há um outro versículo na Bíblia que diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. As pessoas não sabem, mas Deus está observando do céu
quem realmente vive uma vida de fé e quem realmente crê nele, quem busca ele, tá? Eu queria falar um pouco sobre essa questão de buscar a Deus, porque também há um pequeno detalhe que algumas pessoas exageram e chegam a terminar por cometer um pecado grave, que é o seguinte: eu falei agora mesmo que nós temos livre acesso à presença de Deus, isso é verdade? Claro que é. Eu falei também que nós temos sempre em nós a presença de Deus, isso é verdade? Claro que é verdade, irmãos. Mas então o que seria buscar a Deus? Algumas pessoas, por esse preciosismo, né, dessa palavra da fé que nós cremos, de ter essa revelação de que nós já temos a presença de Deus, que nós já temos livre acesso ao Senhor, que o Senhor está sempre conosco, eles acreditam que não há qualquer necessidade de buscar a presença de Deus. Eu discordo. Porque para mim, né, a revelação para nós, o que eu entendo aqui sobre buscar a presença de Deus, não é tatear procurando a Deus como se Deus não existisse, ou procurar a presença dele como se a presença dele estivesse se afastando de nós, ou procurar a presença do Espírito Santo como se o Espírito Santo tivesse dado uma volta por ali e você está procurando ele para ver se encontra, né? Algumas pessoas até falam sobre que as pessoas que falam que Jesus está aqui, convida Jesus para cá, mas Jesus está sempre conosco. Eu concordo com isso, irmão. É claro que nós estamos sempre na presença de Deus e Jesus está sempre conosco e Deus está sempre conosco, não é verdade? E o Espírito está sempre conosco. Mas você precisa entender a essência desse pedido. No Velho Testamento pode ser que realmente buscar a presença de Deus tivesse essa conotação de buscar a Deus que está distante, porque eles não tinham a presença permanente do Espírito. Mas no Novo Testamento, buscar a Deus, eu considero como considerar a presença de Deus, tá? Ou, né, colocar diante do Senhor, por exemplo, os vossos pedidos com ações de graça, com súplicas, né, como diz lá em Filipenses capítulo 4, isso é uma forma de buscar a Deus. Quando você coloca diante dele as suas orações, é buscar a Deus. Quando você levanta as mãos para os céus e o adora, isso é buscar a Deus, e é buscar a face de Deus. Tá? Não que a face dele não esteja voltada para você, ou não que a presença dele não já esteja disponibilizada para você. Não, o sentido não é esse, irmãos. Nós precisamos deixar de ser tão caxias e preciosos, com esse preciosismo exacerbado. Por que é tão importante? Ah, pastor, essa é só a sua opinião. Porque alguns, desconsiderando isso, vieram a naufragar na fé, no sentido de, claro que eu estou trazendo uma expressão de Paulo, no sentido não de não estar na igreja, ou não de não estar crendo na palavra da fé, mas de manter uma vida de leviandade. É o que se chama de processo de santificação. O processo de santificação, você já é santo, mas existe uma santificação que a Bíblia fala que é a fidelidade a Deus. Ou, como nós pregamos ontem aqui na igreja, a piedade. A palavra piedade, no seu sentido original, significa fidelidade, ou também nobreza. É a atitude de considerar as coisas de Deus em primeiro lugar, é a atitude de considerar a presença de Deus sobre todas as coisas, ou seja, em outros termos, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Por isso que eu disse que alguns naufragam na fé, porque vivem uma vida de leviandade, porque às vezes até diz, eu creio no que a Bíblia diz que eu creio, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu creio nisso, aquilo outro, mas nos momentos chaves de sua vida, nos momentos em que estão debaixo de pressão, incorrem na leviandade de atitude, né? Não considerando a presença de Deus, e é o que nós chamamos de falta de temor a Deus. De onde vem a falta de temor? Da leviandade. De onde vem essa leviandade? Da falta de se considerar a presença de Deus. É uma falta de vida, é uma vida faltosa com relação à piedade, tá? A fidelidade, a piedade a Deus é uma atitude constante de quem vive uma vida de processo de santificação.
de alguém que considera a presença de Deus, de alguém que anda em temor e tremor diante da palavra. Então precisamos ter muito cuidado, porque às vezes existe uma linha muito tênue, irmãos, entre viver uma vida de intrepidez e fidelidade e ser um arrogante. É muito tênue, tá? Como assim, pastor? Porque é preciso que você entenda o que nós sempre falamos. A palavra pistis, que significa fé no grego, também significa fidelidade, né? Assim como a palavra no hebraico, que era emuná, fé e fidelidade, porque tanto para os judeus como para a igreja primitiva, e nesse contexto que está escrito na palavra, não existe uma verdadeira vida de fé sem vida de fidelidade. Não existe uma vida de uma confissão plena na palavra de Deus, cheio de fé no poder, no milagre, nos milagres, na operação do Espírito Santo, sem ser ao mesmo tempo alguém piedoso, fiel e que tem sempre a percepção, essa palavra, da presença de Deus. Então, irmãos, sejamos sinceros, devemos sim buscar sempre a face do Senhor. Sim, devemos sempre buscar a Deus. Não porque Ele não está longe, Ele está comigo, Ele está em qualquer lugar, mas eu preciso me concentrar com as coisas de Deus. É preciso ter sempre essa atitude de buscar a Deus. Por exemplo, quando você está envolvido em coisas naturais, você passa o dia todo no seu trabalho, está ali envolvido com coisas naturais, com coisas que não tem a ver com a palavra, né? Então você tem que ter sempre essa vida de piedade e de temor e de buscar a face de Deus para viver, por exemplo, orando em línguas sempre que possível. Uma ação de fé tem que ter sempre uma ação correspondente. E buscar sempre a face de Deus é uma ação correspondente para aquele que diz que está na fé. Então esse é um maravilhoso e curtíssimo Salmo 53, só tem 6 versículos, né? Vamos agora para o último salmo de hoje, esses 3 pequenos salmos. Vamos para o Salmo 54, e o Salmo 54 também é um pequeno salmo. Ele tem 7 versículos, e também é um salmo de Davi, e começa dizendo o seguinte: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si, eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém, queridos? Esse salmo também é um salmo curto, mas ele tem um pouco mais de revelação do que os outros, né? Ele faz um pedido para que Deus salve. Nós sabemos que nós já temos acesso a tudo isso e que Deus nos salva. Claro que para que a proteção de Deus se opere na nossa vida, a gente tem que estar debaixo da proteção de Deus, né? Como diz o Salmo 91, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? É a proteção de Deus. E o que é a proteção de Deus? É ficar ligado à videira. Nós somos os ramos e ele é a videira, está ligado ao corpo de Cristo, ligado em tudo que tem a ver com a videira, as ministrações da palavra, as ministrações do Espírito, as comunhões, né, do Espírito Santo, ouvindo a palavra, meditando, orando, isso aí está ligado à videira. Esse está protegido. Deus coloca os anjos dele ao nosso redor para nos proteger. É o que está escrito na palavra, né?
ele diz um versículo poderoso, 4, ele diz: eis que Deus é o meu ajudador e o Senhor é quem me sustenta a vida. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos! É Deus quem sustenta a nossa vida. Amém? Ele é o nosso ajudador. Na verdade, Deus, né, através do Espírito Santo, que é aquele que foi chamado para nos ajudar, ele é o nosso ajudador. Em toda e qualquer situação, o Espírito Santo está ali conosco para nos auxiliar, dando direção. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador em toda e qualquer situação. Quando nós ministramos a palavra, né, muitas pessoas às vezes pensam, principalmente aqueles que fazem pouco tempo que nasceram de novo, que estão na igreja, ou pessoas que podem até ter se convertido há muito tempo, mas só aparecem de vez em quando na igreja, então não tem muito ensino, não tem muita base da palavra, e muitas vezes pensam que algum ministro, como eu, por exemplo, estou ministrando aqui, esse pastor Sérgio, ele é desenrolado, ou ele não tem vergonha, ou ele tem esse dom, como se eu tivesse nascido assim, desse jeito, né? Ou desde criança eu sempre tive essa desenvoltura. E todos se enganam, porque é um dos maiores milagres de Deus, é que quando você tem um chamado da parte de Deus e decide andar em fé, essa desenvoltura vem da parte do Senhor, e Ele nos ajuda, é isso que eu queria dizer. Quando você ministra a palavra, na verdade é Deus. É claro que existem pessoas que ministram a palavra só da sua mente, faz todo um estudo daquilo, decora todas as coisas, mas a gente sabe, irmãos, a gente sabe como é que é, né? Você, com o tempo, você vai vendo que existem palavras, na verdade, existem ministrações que são extremamente cansativas, porque falta a operação da vida de Deus, falta o fluir do Espírito. Algumas pessoas pensam que o fluir do Espírito é só uma gritaria, né, ou milagres. Isso também pode ser fluir do Espírito. O Espírito Santo também age desse jeito, né? Mas não, quando eu digo fluir do Espírito, não tem nada a ver com uma coisa específica que você acha que tem que ser assim, mas essa sensação gostosa de que o próprio Deus está nos alimentando. Sempre digo, de vez em quando, aqui na igreja, né, quando nós estamos ministrando ali no púlpito, eu digo, olha, sabe, o maior milagre de todos é o novo nascimento, com certeza. Mas logo depois desse, para mim, eu considero um dos maiores milagres, é aquela sensação gostosa que você ouve a palavra e depois que ouve, você tem absoluta certeza que só pode ter sido Deus que ministrou aquela palavra vindo diretamente do trono. Essa sensação gostosa de ter sido alimentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa sensação gostosa de que você é o ramo, está recebendo do fluir da videira. Essa sensação gostosa nós temos tanto quando nós ouvimos a palavra, tanto quanto também quando nós estamos ministrando a palavra. Quando ministro a palavra, isso só pode ser Deus, irmão. Só pode ser Deus, não porque eu tenho a capacidade, não, é porque Deus flui, tem muitas coisas que vêm na hora, né? Tem muitas coisas que fluem na hora, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Então só pode ser Deus, e Ele é o nosso ajudador em toda e qualquer situação, tanto nas situações de tribulações, nas situações de pressão, como também da ajuda do Espírito em tudo, na ministração da palavra, na sua família, nas suas finanças. É verdade que tudo já foi conquistado na cruz de Calvário e você já tem direito disso. Mas tudo isso é a operação da ajuda de Deus também, não é verdade? Até mesmo a graça, né? O que é a graça de Deus? Não é uma capacitação sobrenatural vinda da parte do Senhor, mesmo que nós não merecêssemos? E o que é isso se não a ajuda do Altíssimo, se não a ajuda de Deus, não é verdade? Então aqui diz, né, que Deus nos ajuda, versículo 4, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida, glória a Deus. Isso também é uma atitude de reconhecimento da presença de Deus, né? É também uma atitude de piedade, tá? Piedade significa isso. Piedade vem da palavra eusebeia. Piedade não é, pessoal,
Talvez você encontre aí no dicionário, tá? Você vai lá no dicionário e encontra 2 significados de piedade, né? No primeiro eles dizem que é misericórdia, ou pena, ou compaixão. No segundo eles põem o outro significado, que na verdade é o único significado. Esse primeiro sentido que foi posto nos nossos dicionários vem por causa da prática errônea de muitos anos, que é muito usada, né, em vários lugares, né, como se piedade fosse: tenha pena de mim, Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia. Mas a palavra piedade não tem isso. A palavra piedade, inclusive, vem do latim pio, que tem o sentido do original grego, eusebeia, que é o quê? Ser fiel a Deus, ou ser fiel para com as coisas de Deus. Tá? Uma pessoa pia, né? Tem até alguns papas que eram chamados disso, né? Pio I, Pio II, Pio XI, Pio XII, Pio XIII. O que é pio? O fiel. Né? É isso que significa pio, fiel, ou fiel para com as coisas de Deus. Então, piedade significa isso, ser fiel para com as coisas de Deus. Tá bom, pessoal? Então, ele diz depois desse versículo 4, que Deus é o nosso ajudador e que sustenta a nossa vida. Ele diz também, né, que algumas coisas ele retribuirá o mal, mas no 7 ele diz: pois me livrou de todas as tribulações. Quem nos livra de toda e qualquer tribulação é Deus, irmãos, é Deus. Tá? Mas eu te digo, quanto mais nós vivemos na palavra, quanto mais nós vivemos nessa realidade da nova criação, quanto mais nós deixamos cair como revelação em nós, né, como diz lá em Tiago, receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, quanto mais nós recebemos com mansidão a palavra, e quanto mais nós praticamos essa palavra, menos tribulações vêm sobre nós. Eu não estou dizendo que não vem tribulação, até porque quando você está seguindo e servindo fielmente a Deus em piedade, né, diante do Senhor, é com certeza o inimigo, o diabo, ele se levanta muitas vezes porque o diabo incita pessoas para que as pessoas não gostem, não vá com a sua cara, ou tente perseguir você, né? Isso é claramente uma atuação do maligno, porque ele está confrontando. Então existem situações de tribulações que são confronto ou perseguições, mas existem também tribulações que se manifestam na nossa vida e vêm da parte do diabo também, mas que poderiam ser muito bem aliviadas ou retiradas da nossa vida se a gente decidisse crer de uma vez por todas nas realidades da nova criação. Amém? Nas realidades que estão contidas na palavra de Deus. Esse último versículo diz que Deus nos livra de todas as tribulações. A Bíblia diz que os anjos do Senhor nos acampam-se, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E lá em Hebreus, já na Nova Aliança, o escritor dos Hebreus diz que os anjos são ministros, né, enviados da parte de Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, os anjos foram enviados diretamente dos céus para estar nos protegendo, nos guardando. Então, qualquer um que vá contra os anjos de Deus vai sofrer dano, porque é uma proteção espiritual vinda do próprio Deus Criador do universo e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. O sangue de Jesus Cristo cobre as nossas vidas, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos protegidos pelo Senhor. Você é um protegido, é uma protegida de Deus, você é guardado por Deus. Lembra-se sempre disso. Lá Pedro diz, acho que é 1 Pedro capítulo 5, ele diz que o diabo ele é como um leão que ruge ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Ele busca a quem ele pode tragar. Ele não pode tragar nenhum dos filhos de Deus, mas ele busca a quem dentre os filhos ele pode. E quem é que ele pode tragar dentre os filhos? Aqueles que são fracos na fé. Quando você ver essa figura, ouvir esse versículo, né, o diabo é como um leão, lembra do que acontece na selva, né? Nós vemos naqueles documentários sobre animais, que os leões, quando vão caçar, e eles procuram aquelas manadas, né,
de animais que eles podem devorar, e eles ficam rondando, mas os animais são muito mais fortes, até animais que matam um leão na chifrada, né? E eles andam, aqueles animais, veja a revelação, os animais, esses animais que são ovelhas ou servos, esses animais que existem na selva, eles andam em bando. O que é que isso nos revela? Comunhão juntos. Toda vez que um animal se afasta da manada, ele fica perdido e isolado. Então, a quem é que o leão busca pegar? As ovelhinhas novas, as ovelhinhas doentes e as ovelhinhas que, seja por esses motivos ou por outros, estão afastadas do rebanho. Tá? Essas são as pessoas a quem ele pode tragar. Quem? As pessoas que se afastam da comunhão com Deus, na igreja, as pessoas que não se fortalecem na palavra e estão fraquinhas, né? E as pessoas que não são novos convertidos e que não têm o devido apoio. Essas pessoas são fáceis presas para o leão, é por isso que ele procura devorar tais ovelhas, ou, trazendo o paralelo para a igreja, tais pessoas. Então, a quem é que ele pode tragar ou devorar? Aqueles que estão fracos, estão separados de Deus, e aqueles que não têm a palavra, irmãos. Por isso que é tão importante a gente estar unido em comunhão, e a gente está como numa live como essa, ouvindo a palavra de Deus, decidindo praticar a palavra de Deus para se fortalecer junto com a grande manada que é o corpo de Cristo. E assim o diabo não pode devorar, ele não pode tocar na manada, ele só toca naqueles que, por exemplo, estão com medo, andam em medo. Quem vive apavorado e vive em medo está crendo mais na força do leão, do devorador, melhor dizendo, porque leão, na verdade, ali ele é como um leão. Ele não é o leão é Jesus, né? Ele é como um leão, né? Na segunda Bíblia, claro que eu estou falando isso na simbologia bíblica. Ele é como um leão, ou seja, ele fica procurando, rondando a quem ele pode devorar. Mas quando estamos firmes na palavra, irmão, quando estamos recebendo essa palavra e decidindo andar conforme a palavra, praticando a palavra, nossa fé é fortalecida. Porque nós recebemos a fé pela palavra, mas nós fortalecemos e crescemos em fé à medida que nós praticamos a palavra, nos enchemos da palavra, não é verdade? Meditamos e vivemos uma vida de fidelidade a Deus. Bom, é isso aí, queridos. Eu espero que você esteja cada vez mais fortalecidos no Senhor. À medida que você se dispõe a ouvir a palavra e a praticá-la, você pode pensar que está do mesmo jeito, mas quem conheceu você há um ano atrás ou 6 meses atrás, se você já vem esse tempo todo se enchendo da palavra, ouvindo, meditando, crendo no que está escrito, a pessoa vai ver que você está diferente, tá? Se você não está diferente, então há alguma coisa errada. Talvez você não tenha crido na verdade, na palavra, ou não tenha praticado esta palavra. Há pessoas que são assim? Há sim. Há pessoas que não crescem. A pessoa se converteu um tempo, 10 anos depois você encontra ela e a pessoa está do mesmo jeito. Geralmente são pessoas que não só não dão ouvidos à palavra, como decidem operar na carne, na obra da carne. Não, Deus não nos chamou para operar em carne, irmãos. Deus nos chamou para andarmos no Espírito, porque nós nascemos de novo. Nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Amém, queridos? E andando no Espírito, nós vamos o quê? Praticar ou fluir no fruto do Espírito. E assim nunca mais seremos as mesmas pessoas. Quem me conheceu, né, em 94, quando eu realmente considero que me converti a Deus, eu digo isso que eu me converti em 94, porque a minha vida mudou totalmente. Quem me conhecia no início daquela caminhada, em 94, já desconhece totalmente agora. Não só por causa da minha idade e minha experiência de vida, mas por todo o tempo que eu tenho na palavra, né? Isso é algo comum que acontece com todo mundo. Todo mundo que se dispõe a ficar exposto à palavra, a ouvir e a meditar na palavra e a praticar a palavra, dia após dia, vai sendo transformado, né? Porque a Bíblia diz, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, queridos? Essa é a nossa vereda, o nosso caminho,
esse é o seu caminho. Você vai brilhar mais e mais, até o ponto de chegar ao dia perfeito. Sejam abençoados, praticando essa palavra. Espero que tenha sido uma grande bênção para você, como foi para mim também. Amém? Aleluia.